novo aí, né? Um grupo que foi formado para justamente tratar das questões da agricultura, especialmente falando de Cruzeiro do Sul, que já debateu esse tema e a gente vai trazer um pouco daquilo que foi debatido, né, no chamado Comitê da Década da Agricultura Familiar, mas também da situação como um todo da agricultura no Vale do Taquari. Infelizmente, né, Marcos, para falar de um momento que não é dos melhores e que não tem uma perspectiva das melhores também para os próximos dias, próximas semanas, e a chuva que veio, até que bom que veio, né? Mas em torno de 9, 10 milímetros aqui de uma forma geral, talvez um pouco mais, um pouco menos para um ou outro município lajeado, foi isso que choveu na última terça-feira, então foi muito pouco. Como é que a gente pode dizer que está o cenário hoje da nossa agricultura, a preocupação, aquilo que vocês estão projetando já? Bem-vindo à Rádio Independente, Marcos Henriquesen, coordenador do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o STR, da nossa região. Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde. Aos nossos ouvintes e, de forma muito especial, a nossa agricultura familiar aqui do Vale do Taquari. Então, novamente, estamos aqui infelizmente, tratando do tema estiagem, que é uma questão cíclica que faz parte, né, historicamente, da vida da agricultura familiar. E eu diria assim, é uma das grandes preocupações que nós enfrentamos quando lançamos a semente, de que, de fato, o clima vai nos ajudar, nos proporcionar que possa fazer uma colheita e poder manter a nossa propriedade. Qual foi a cultura mais afetada? A gente vê muito plantação de milho, mas também se fala em soja e em outras culturas de verão. Bem, neste momento, a cultura mais afetada, sim, é o milho, até porque foi plantada nesse período e agora, na época da floração, ele precisa de chuva. A gente, hoje de manhã, reunido, inclusive, no município de Cruzeiro do Sul, e eu acredito que isso seja uma média para a região como um todo. O entendimento é que em torno de 40% da safra do município lá já esteja comprometida em função desta estiagem que nós estamos vivendo aqui. Além do soja, né, aquele que foi semeado, ele tem problema de germinação e temos muitos agricultores ainda que estão aguardando uma chuva melhor, mais significativa, para fazer a semeadura dele. Então é um momento de muita apreensão por parte desses que fazem esses investimentos altos na produção. Dá para dizer que todos estamos aguardando mais chuva, especialmente o agricultor, só que o aguardar só não adianta, tem que vir essa chuva e não tem muita previsão de chuva, né? Especialmente agora para o final de dezembro. Para janeiro já tinha uma previsão que era um pouco melhor, agora já parece que mudou um pouco. O que vocês estão prevendo? Hoje 40% de perda já na lavoura, né, do milho, mas se não vier a chuva até o final do ano, isso pode aumentar, pode ser uma catástrofe, pode ser 100%, 90% de perda. Como é que vocês estão trabalhando com isso, Marcos? Este público que conseguiu plantar bem ali no final de julho e agosto e conseguiu prosperar ele, colheu já, tem um milho bonito, inclusive, né? Vai fazer uma colheita. Mas é um percentual baixo se comparar com o que foi plantado depois, e depois que chegou, inclusive, a semente do troca-troca. Então, nós temos hoje muita lavoura de milho que está em plena fase de crescimento, de floração, enfim, de formação de espiga, de grão. Então, a chuva, nesse período, ela é essencial. E sim, se permanecer do jeito que está, com essa pouca quantidade que vem caindo aí, nós podemos ter um problema bem sério com relação ao plantio de milho. Até porque no ano passado, com o valor, né, no final que o nosso agricultor recebeu pela saca, ele se animou a investir, né? Acho que um dos anos que mais foi plantado milho aqui no Vale do Taquari, até pelo valor que, no caso, compensava. E agora ele entrou assim, com essa situação da falta de chuva aí que compromete o plantio e que a gente sabe que são altos investimentos que a gente faz para plantar 1 hectare de milho. Esses altos investimentos, quanto seria em média para talvez quem não trabalha com isso, não tem uma noção, e quanto se perde, uma média de quanto se perde com essa estiagem? Eu acredito que hoje em torno de R$ 5.000 o agricultor esteja investindo. Pode ser mais, pode ser menos. Por hectare? Por hectare. Se nós considerar aqui o Vale do Taquari, com certeza são alguns milhões de reais que estão hoje enterrados aí na terra. E com a falta de chuva, a gente vai acontecer na prática, quando se fala em enterrar dinheiro. Nós vamos estar enterrando dinheiro e não recuperando mais ele. Então é um investimento muito alto, o agricultor tem que estar bem
preparado financeiramente hoje para poder plantar 1 hectare de milho. Imagina como o nosso amigo Ilânio lá, que tem 60, 90, 100 hectares de milho que eles cultivam lá, o prejuízo que eles vêm tendo. O movimento sindical sempre brigou pela questão do seguro, né, de amparar essas lavouras de plantio, tanto milho, tanto soja. O agricultor em si, ele não gosta muito da burocracia. E hoje a gente precisa, se você quer ter essa lavoura amparada, tem que seguir alguns ritos, né, a formalização, tudo certinho, para que a gente tenha acesso ao seguro quando acontece esse tipo de intempérie. Desde fazer croquis, a guardar as notas, né, a regularidade das terras. Tem um caminho a fazer para a gente poder amparar. O sindicato, a Emater, né, os municípios sempre orientam, nem que você não precisa usar o recurso para fazer o plantio, mas faz o financiamento para você estar dentro da questão do amparo do seguro, para poder, quando acontece esse tipo de situação, a gente conseguir ter o apoio. Não que isto venha a pagar para o agricultor o que ele teria de expectativa financeira com a venda daquela produção, mas que ao menos ele não perca aquilo que ele investiu, né, que é muito dinheiro. Para você gastar hoje 20, 30 mil reais, não precisa ser muita coisa. Ter de investimento ali que está na terra e que você precisa aguardar. E qual a fatia dos agricultores que hoje faz o seguro? Aqueles Olha, que estão numa condição, não digo confortável, mas um pouco menos tensa nesse momento. Hoje de manhã eu perguntava isso para o Maurício. Eu não sei se chega a 20%, por exemplo, no município de Cruzeiro. E aí temos municípios como, por exemplo, Teutônia, onde o pessoal precisa do milho para fazer a silagem. E a silagem nós temos um problema ainda maior, né? Porque até então o seguro diz que você não pode cortar aquele milho, né, quando ele é afetado pela falta de chuva, para fazer a silagem. Tem que deixar ele amadurecer, fazer a colheita para fazer a contagem, daí a avaliação. E aí o pessoal financia menos ainda nessa região com questão do seguro. No município de Cruzeiro isso acontece pouco mais, que o pessoal já planta mais para colher o grão em si. Então já é mais fácil de fazer. E mesmo assim agora nós, a nossa FETAG, dialogando com o Ministério da Fazenda, com o MAPA e as instituições financeiras, a gente tem conseguido avançar para que estão liberando as lavouras. Faz a avaliação, tem um percentual X de perda, se não me engano, de 60% para cima, é liberada a lavoura para ele poder fazer o corte, ao menos fazer a silagem daquele milho que está ali sendo condenado. E aqueles que não têm o seguro, infelizmente, eles vão ter um prejuízo muito maior, né, do que aqueles que teriam, no caso, o seguro. E tem aqueles também que têm, vamos supor, 10 hectares, mas 2 hectares só tem seguro. Por que acontece isso? Não é toda a plantação com seguro? Aí quando você faz o financiamento, ele tem um croquis, tem um passo a passo que você precisa seguir. Então, às vezes o agricultor pensa assim, eu vou pegar esses 2 hectares, fazer o plantio conforme é o manual de crédito rural, ele aplica o recurso da forma correta naqueles 2 hectares, outros ele pensa em, vou plantar ele do meu jeito, né, sem estar podendo fazer a silagem, por exemplo, né, tem esse compromisso de seguir aquele rito, no caso, que é o do Manual de Crédito Rural. Então, são casos, né? São agricultores que pensam, né, se organizam da melhor forma que eles entendem na sua propriedade. Mas a nossa orientação sempre é, né, se vai plantar milho ou soja, faz para que tenha o amparo do seguro. Pelo menos você tem essa segurança financeira aí com relação ao investimento que vem a fazer na propriedade. E por falar em planejamento, Marcos Irrigsen, coordenador regional do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o STR. Você conversou a entrevista de hoje dizendo que é cíclico, né? A estiagem, problema que temos com falta de chuva aqui na nossa região. E é cíclico também que a gente vê que não aumenta a quantidade, esse aumento é muito pequeno, é de uma forma muito lenta, a quantidade de agricultores, de produtores que trabalham com a irrigação, que trabalham para preservar a água da chuva para usar quando necessitam. Por que isso ainda anda tão devagar aqui na nossa região? O investimento é muito alto, não compensa, ou no seu ponto de vista compensa, porque como foi falado, é cíclico, a cada pouco a gente tem uma estiagem, mais ou menos como a cada pouco a gente tem enchente aqui na nossa região. Eu diria assim que um dos nossos temas hoje pela manhã, lá na reunião,
além da estiagem, nós fizemos o debate sobre as enchentes. E nós temos uma parte grande do interior do município de Cruzeiro que é muito afetado pela alta do rio. E agora, nesta última que houve, então nem se fala. Né? O pessoal de perder vida, perderam bens, os animais, enfim. Né? Eu sou de uma opinião que agora nós deveríamos estar discutindo, de fato, a questão do problema da enchente. E quando chove bastante, nós tínhamos que estar discutindo como armazenar água, de como nós nos preparar para a estiagem. Sei que o Marcelo Brandoli, da Emater, defende muito essa tese aí. E eu sou adepto a isso também. Nós agora teria que estar discutindo, teria que estar com isso tudo encaminhado. Para quando a chuva chegar, armazenar. Não adianta deixar para conversar sobre isso só quando chover, né? Exatamente. Nós temos um produtor lá em Cruzeiro, que para mim é um exemplo, que ele investiu na irrigação, teve uns anos atrás um programa do Estado que deu esse impulso para ele fazer isso, deu o subsídio junto, e ele está com a lavoura toda ela irrigada. Eu me lembro, teve um subsídio que vários produtores aqui da região foram beneficiados, né? Tinha que se inscrever, enfim, tinha que ter um... Claro, tem os trâmites, aí a burocracia, que muitas vezes o pessoal não gosta. E se você passar hoje na propriedade dele, a lavoura dele está verdinha. Não teve perdas. Não teve perda nenhuma, porque ele conseguiu se preparar, né? Fez o planejamento da propriedade e ela está hoje toda irrigada. Mas toda é uma exceção. Dele. É uma exceção, é uma exceção. Porque o pessoal... A gente se preocupa quando está vivendo o problema. A hora que começa a chover de novo, se perde a preocupação. Talvez é um planejamento nosso, né? Enquanto... Pois é, mas vamos tentar fazer um exercício aqui. Marcos, você falava a questão de valores, né? Por hectare, enfim. Quanto que custa para uma média, né? Para de repente uma propriedade tamanho médio aqui na nossa região também para fazer um sistema de irrigação? E quanto que a pessoa está perdendo hoje? Será que com uma seca, 2 secas se paga? Porque daí a pessoa faz uma irrigação... Vai poder passar por 10, 20 secas pela frente que não vai ter problema. Não sei quanto que é esse cálculo. Exatamente. Eu não tenho assim os valores e agora, inclusive, aumentou muito, que a procura, a demanda pela irrigação, o pessoal tudo está procurando. Mas eu acredito que uns 10 hectares, 150 mil, por aí a gente consegue fazer irrigação. Por aí, pode ser pouco mais, pouco menos, dependendo do tipo de equipamento que você usa também, o apoio do município também em fazer as escavações e tal, a disponibilidade de água, que não é todos que conseguem fazer também, porque tem que ter uma localização geográfica ali que você consegue ter o armazenamento de água, o próprio arroio está passando por ali, então cada situação... Basicamente através de açudes? Nesse caso ali é de açudes. E aí, pra gente ter uma noção, entrevistei um produtor rural que em 13 hectares ele perdeu mais de 122 mil reais. Então, é um investimento que vale... Numa agora, estiagem que ainda está acontecendo. Então, vale muito a pena. Então, nesse cálculo, talvez, seja um pouco mais, um pouco menos, mas aí nós estamos falando de uma estiagem. Se tu investir naquilo que tu perdeu numa estiagem, tu pode estar salvo para o resto da tua vida, né? Inclusive, a FETAG vem negociando com o governo do estado aqui um programa chamado ProIrriga RS, que está sendo lançado, só que tem que colocar recurso nele, que vem no sentido também do subsídio, de dar esse apoio e aporte para o nosso agricultor familiar. Mas sim, é uma pauta prioritária. Nós aqui, olhar no Vale do Taquari, dentro do Codevate, se debate muito isso, né, nossa Emater, para que a gente consiga, de fato, implantar o programa e que possa trazer isso para nós. Agora, não adianta nós discutir isso agora, quando está seco. Agora nós precisamos fazer esse planejamento para a próxima estiagem. Essa é a questão toda que nós temos que estar construindo neste momento. Você fala de um programa... Eu só não quero ser duro, mas eu acho, Max, que é a hora de falar também. Porque se esperarmos lá na frente... Aí vai a enchente, daí não vai ser hora de falar da enchente, tem que pensar o todo, né? Eu não sou da área, mas é que eu vejo isso se repetindo. Eu estou há 14 anos na Rádio Independente e quase todo ano a gente tem esse tipo de pauta aqui. Claro que cada um sabe o que faz, né? Mas é triste a gente ver o que acontece aí com os agricultores. E se organizar e estiver preparado, quando vier a chuva, já tem que ter tudo montado. Eu não sei quanto tempo que demora para instalar todo o sistema, para, né? Cavar ali um açude, que eu me lembro que era assim que funcionava, para puxar essa água, para deixar armazenado, mas enfim. É questão de licenciamento ambiental, né? Tem todo demora, né? Procedimento tem que fazer. Mas tendo a infraestrutura ali na propriedade, naquele intervalo em que não tem semeadura nenhuma, vai embora. Você fala de programas estaduais. Se houvesse uma união de produtores, teria como os municípios também ajudar nisso, incentivar para ter essa irrigação?
Com certeza, essa propriedade modelo em Cruzeiro que está irrigada, ela foi participação do município e do estado, foi trabalhado em conjunto. E a contrapartida da própria família também. É uma união de esforços que tem que construir e dialogar isso. E tem um mínimo que a pessoa pode investir, porque falar em 150 mil é um valor significativo, não é todo mundo que vai ter essa condição, né? Parte de quanto, Marcos, e como é que a pessoa pode fazer para conseguir o financiamento, o que ela tem que dar de garantia? É que depende do equipamento que você vai utilizar. Se é aquela propriedade lá, é aquele equipamento caretel, né, que vem se enrolando e tal, ele é um valor mais elevado. Tu vai irrigar 1 ou 2 hectares, talvez isso não se compense tanto. Agora, fazendo isso com 8, 10 hectares já é uma outra realidade. Então, cada caso é um caso. Tem que fazer o planejamento, o estudo individual de cada propriedade. Agora, precisa ter recurso, né? Tem que ter a participação do Estado, dos municípios e do agricultor também. O agricultor busca onde esse apoio para começar? A princípio, assim, a Emater sempre está junto, né? Os sindicatos também, mas os projetos técnicos. E agora precisa do aporte de recurso do governo do estado dentro desse programa Irriga RS que está se discutindo. E nós viemos agora, se não me engano, nos últimos 2 anos batendo muito forte nisso, sempre nas pautas que a FETAG tem levado para o governo do estado para trazer esse programa à tona. E aí é um processo, né? A partir do momento em que ele passar a ser executado, é fazer a implementação. E aí entender também do agricultor que queira fazer este investimento. E também é possível financiar esse valor, ou ele precisa ser pago à vista? Sim, mais alimento. Tem os programas dentro do Pronaf que a gente defende que se possa se investir para fazer a irrigação financiada, sim. E, Marcos, ainda falando sobre essa estiagem, naquilo que pode afetar ali na frente. Hoje estamos falando da perda, especialmente do milho, mas você falava da silagem. E aí a gente fala daqui a pouco dos animais, que não vão ter o que comer, e do preço da carne que pode aumentar. Eu já ouvi falar que o frango ali na frente vai ter um custo maior também por toda essa reação em cadeia que a gente pode ter. O que vocês estão trabalhando, o que se projeta, que outras áreas, que outras culturas poderão ser afetadas? Exatamente. Hoje, os produtores de leite, eles estão preocupados, dormindo, né? Até quando eu vou ter alimentação para o meu gado. Tem muitos que já não tem mais, inclusive. E o silo que eles estão colhendo lá é de péssima qualidade. Então, já está havendo um prejuízo muito alto, elevando o custo de produção. E o preço do leite, embora que se tenha todo o movimento, né, de valorizar ele, mas o preço está caindo, o agricultor está recebendo muitos R$ 1,80, R$ 1,70 pelo litro do leite, e o custo passa dos R$ 2,00. E aí, com essa questão agora da falta de alimentação, a tendência é que isto suba ainda mais. E aí é uma preocupação. A outra coisa que nós estamos questionando muito, Ricardo e Gabriela, é essa questão do custo de produção. Por que esse valor dos insumos? Se nós considerar assim hoje, falamos, investe 5 mil, 4 mil reais, mas por que um saco de adubo tem que estar custando R$250 até R$300? Por que o saco de ureia tem que custar R$300 a saca, ou 280, 260? Por que o galão de Roundup que o agricultor usa, que até então estava cotado a R$400, agora chega perto de R$2.000 o galão? Então, a questão do custo de produção. Nós fizemos já um debate lá na federação, uma audiência pública, debatendo isso, do porquê que isso está acontecendo. Se até então conseguiam trazer esse produto a R$80, a R$100, a R$120, por que de um ano para o outro tem essa elevação toda no preço? E isto hoje impacta diretamente na vida do agricultor. Esse prejuízo alto que nós estamos tendo para plantar milho e perdendo agora na estiagem é em função desse custo de produção. E aí eu penso muitas vezes que estas empresas hoje que detêm esse mercado dos insumos que nós dependemos para produzir, eles já fizeram a colheita deles, e uma colheita muito farta, diga-se de passagem, porque eles venderam e eles vendem à vista, né? Antes de carregar o caminhão, a gente precisa depositar o dinheiro, e eles venderam o produto. Agora nós temos que estar aqui, né, esperando o clima, tudo dar certo. E a outra coisa ainda assim, essa questão da alimentação, do grão agora, o impacto que isso vai ter, vai refletir diretamente na mesa do nosso consumidor. E a gente se preocupa com isso,
porque o agricultor não vai ficar com uma margem grande com esse elevado custo de produção, sem se falar na estiagem. Ele vai ter que vender esse produto muito mais caro para poder cobrir a despesa que ele tem. E esse preço vai estar diretamente na mesa do nosso consumidor. Vai em quanto ser o tempo feijão vem mais esse caro, reflexo? vai ser a ração mais cara, que é automaticamente a carne mais cara, que é o leite mais caro. Eu acredito que isso seja muito rápido. Inclusive, essa safra agora, que foi plantada, muitos produtores conseguiram comprar ainda os insumos com um preço mais reduzido. Se anteciparam um pouco aquilo que era noticiado, que ia subir bastante. Mas para a próxima safra, o que a gente ouve falar é que ela vai ser muito cara. Falam que vai faltar adubo, que vai faltar semente, enfim, tudo isso. E aí a tendência é que seja muito mais caro. E isso vai ter um reflexo imediato na economia, né, dos alimentos. Porque esse o agricultor, muito rápido seria janeiro, fevereiro próximo, já? Não, eu acredito que pouco mais para frente. Mas abril, junho do ano que vem para frente, a gente começa a sentir isso. Vamos até preparar o bolso, então, para mais uma, né? Infelizmente, né, porque é oferta e procura. Agora, nós, considerando o saco de milho a R$90 hoje, é um preço, vamos dizer, razoável. Mas o que isso vai impactar lá depois na proteína, nos produtos que vão surgir a partir deste milho? Então, tudo isso está na mesa. E o agricultor não vai ganhar a mais por isso. Na verdade, ele vai ter que cobrir aquele custo que ele teve com os insumos. E chega no consumidor final com um preço mais alto. O consumidor final vai ter que ajudar a pagar esse alto preço dos insumos. Então, tudo isso é uma preocupação que a gente tem. E nós, assim, muito felizes que nós temos no nosso interior a nossa aposentadoria rural. Ela ajuda a segurar a vida da nossa gente hoje, né? Porque nós temos muita gente aposentada, que ajuda, inclusive, nas famílias, né? Nos filhos que estão ainda na atividade, ao próprio sustento dela. Então, é a santa aposentadoria rural que nós temos. E dizer também, essa semana a gente esteve muito por Boqueirão do Leão, Sério, também nos preocupa o pessoal do tabaco. A gente via lavouras lá comprometidas também de fumo, nós temos isso muito forte naquela região lá, e que também não vão ter colheita com isso, né? Infelizmente, é a realidade. Marcos, obrigado pela tua presença, parabéns aí pelo trabalho à frente do STR Regional, e ficamos à disposição aqui também no que pudermos ajudar aí a categoria que a gente sabe que está passando mais uma vez por dificuldades. Um abraço e um bom final de semana. Só dizer assim, Ricardo, que nós estamos trabalhando em diversas frentes na pauta que o movimento sindical tem levado tanto ao governo federal como ao governo do estado, no sentido de amenizar, né, a questão do endividamento daqueles agricultores que fizeram investimentos em máquinas, em equipamentos, né, de ter este olhar por parte dos agentes financeiros, por parte do Ministério da Fazenda, para que consiga renegociar quando o agricultor não tiver as condições de honrar com seus compromissos, assim como também com o próprio troca-troca, já está se conversando com o governo do estado pela própria questão da anistia, né, de poder baratear. A questão da antecipação do programa de forrageiras, que é a questão de alimentação para o gado. Então, tudo isso hoje, a questão da própria irrigação, tudo isso a gente vem dialogando no dia a dia com o estado, já se colocando à disposição e fazendo com que tenha já ações, né, por parte do estado que consigam aí a viabilizar e auxiliar a nossa gente. No mais, muito obrigado aí pela oportunidade, a gente está sempre à disposição. Obrigada, a gente que agradece. Então, conversamos com o coordenador regional do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o STR, Marcos Henriksen, falando sobre esses impactos da estiagem na produção rural aqui do Vale do Taquari. Agora, 3h49, vamos para o intervalo comercial e logo voltamos com mais.